Bom dia a todos. Hoje nós estamos fazendo aqui mais um podcast interativo aqui na plataforma Blue Santos. Como a gente deixa isso gravado, né, para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, o Blue Economy Santos ele é consignado, né, a prerrogativa da economia azul do Guter Pauli. O Guter Pauli é considerado não por nós, assim, mas no mundo, como o pai da economia azul, e nós seguimos os preceitos exatamente como ele coloca. Para quem tiver curiosidade, Gunther Pauli, eu vou escrever aqui depois, né? Pode procurar na internet o seu currículo e também o seu livro que fica à disposição, um livro específico de economia azul. Existe um outro livro também aqui, recentemente lançado, onde o Matias aqui, que também é um dos gestores aqui do Blue Santos, ele é coautor desse livro, né, de Cidade Azul, que foi editado com o pessoal do INSPER aqui, que eu acredito que o Rodrigo também deve conhecer muito bem. Nós trouxemos há mais ou menos 3 anos esse programa da Economia Azul para a cidade de Santos, inspirado justamente num trabalho que começou no Rio de Janeiro, junto com Gunther, que é chamado Reinvigorando o Rio. O Matias esteve pessoalmente nesse trabalho, ficou encantado com o trabalho, com o projeto, e nós tomamos a iniciativa de trazer aqui para a cidade de Santos, ou melhor, para a Baixada Santista, né? Pela sua importância econômica, pela sua importância ambiental, pela importância do porto, né, que é o maior porto do hemisfério sul, e por tantas outras frentes de sustentabilidade que já existem na Baixada. Nós somos muito bem recepcionados pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que embarcou esse projeto junto conosco. Então, nós somos assim cogestores, as duas entidades, a Rethink Works e a associação, e criamos o Blue Economy Santos. O Blue Economy Santos tem vários projetos, né? Tem ações sinérgicas com outras iniciativas de sustentabilidade, mas talvez aqui, para resumir um pouco, nós estamos aqui no coletivo, né, do Colabora Mundo, que traz aqui uma série de entidades nesse projeto de sustentabilidade aqui para toda a região. E temos aqui a satisfação de estarmos inspirando outras regiões, né? Então, hoje nós já temos um Blue Paraná, um Blue Ceará, um Blue Bahia, e existem outros aqui que nós estamos começando, e temos aqui a prerrogativa, né, do ano de 2026, a gente deve colocar isso em evidência, devemos fazer essa criação, sobre aqui a nossa gestão, juntamente com a Associação dos Engenheiros, criar aqui o nosso Blue Nacional, né, que envolve todos os outros Blues. A gente tem trazido aqui pessoas, institutos, né, que estejam exatamente voltados, né, com esse foco da sustentabilidade no movimento das ODS, né? Um dos nossos gestores aqui é o Fábio Tatsubo, que é o coordenador do movimento ODS da Baixada Santista. Para quem não sabe, Santos está hoje entre as 3 principais cidades, né, na ONU com aderência às ODS por questão dos bons serviços que têm acontecido. Então, a Baixada Santista, né, a cidade de Santos, com a Baixada Santista, tem sido referência nessas ações. Trouxemos aqui já alguns institutos, algumas pessoas para falar com a gente, e hoje a gente tem a satisfação de estar trazendo aqui o Instituto Meu Oceano. Recentemente, eu com a Juliana Faria, que acabou de entrar aqui. Bom dia, Ju, tudo bom para você? Que é colega aqui do Rodrigo. Conversamos um pouco aqui sobre o Instituto, o trabalho do Instituto, e a gente ficou encantado com isso, né? Nós estamos assinando aqui um termo de adesão, nós apoiarmos o Instituto também estar apoiando aqui, que a nossa ideia é levar esses movimentos de sustentabilidade para a sociedade, né? Para o meio ambiente e também para a economia como um todo. Então, eu queria fazer aqui uma breve apresentação ao Rodrigo, que vai ser o nosso speaker aqui. O Rodrigo, ele é engenheiro ambiental, pós-graduado em administração de empresa, com especialização em gestão estratégica e sustentabilidade, e tem aqui várias complementações aqui, como governança
corporativa e negócios internacionais e inovação sustentável. Então, a gente ficou também assim, impressionado, assim, né, positivamente impressionado com o Instituto e também aqui com o currículo do Rodrigo e também da Juliana aqui, que é sua parceira nesta frente, né? Também aqui, né, sob a sua liderança, o Instituto, né, ele estruturou aqui as NEAs, NEAs ou NEAs, eu suponho que seja NEAs, né, Rodrigo? Né? NEAs, que são os núcleos de empreendedorismo e inovação ambiental. Depois, durante aqui a sua apresentação, eu gostaria que você conversasse um pouquinho a respeito sobre isso, para a gente entender melhor. E queria dar boas-vindas aqui a você, Rodrigo, a Juliana, a todos que estão aqui já conectados conosco, que é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra para você, Rodrigo, para você se apresentar, complementar o que você queira, e depois a gente pode ir para a parte visual, como você havia comentado, e a gente começa aqui um bate-bola, tá bom? Muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, Gerson, muito obrigado, Ana, Pedro e demais presentes aqui nesse bate-papo. É um enorme prazer estar aderindo, né, a esse movimento dos Santos. O Instituto já vem há alguns anos desenvolvendo projetos na frente oceânica, mais especificamente desde 2018. Ou seja, a gente realmente, quando se trata de uma instituição de terceiro setor, né, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente precisa de tempo, a gente precisa de maturidade, né, para conseguir demonstrar o trabalho que está sendo feito. Então, hoje, depois de 8 anos de atuação, o Instituto começa a apresentar resultados bem significativos na frente oceânica. Vai ser um prazer estar aqui falando retomando rapidamente, né, um pouquinho da nossa trajetória, nós nos vertemos, a partir de 2018, a desenvolver realmente as soluções relacionadas à problemática da poluição plástica. Eram 8 conselheiros, todos eles provenientes do sistema de limpeza pública e gerenciamento de resíduos, e nós começamos a atuar de forma intensiva, né, no mapeamento dos possíveis vazamentos. Então, o Instituto começa a sua trajetória com o apoio da ONU Habitat. Em 2019, nós firmamos um memorando de cooperação para que pudéssemos viajar na costa brasileira, mapeando esses perfis de consumo de pequenos municípios, pequenas comunidades pesqueiras. Então, o projeto ia na Bahia, e nós passamos 4 anos navegando a costa brasileira, através de uma embarcação de 70 pés, né, bandeirada pela ONU. Nós paramos em quase 28 cidades ao longo do percurso, e aí Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, até a Baixada Santista. Nós fizemos um projeto bem legal em Ubatuba, um projeto piloto de educação ambiental, onde o nosso preceito principal consiste na inversão educacional, tá? Uma metodologia desdobrada em parceria com a ONU Habitat, que tem a sua sede no Quênia, que consiste na transferência de conteúdo e conhecimento, vamos dizer assim, mais universitário a jovens de 8 a 15 anos, né, com uma adaptação dessa metodologia. Nesse preceito, o Instituto faz essa trajetória toda, né, vem parando em diversas cidades, e nós começamos a perceber que existem diversas particularidades ambientais de acordo com a região da costa brasileira. Então, regiões que são altamente movimentadas por embarcações, como nós temos ali na região da Bahia Grande, ou sul da Bahia, onde alunos, mantimentos, toda a movimentação são feitas por pequenas embarcações, e a gente começa a perceber a dificuldade dessa logística de resíduos, né? Como que era difícil você efetivamente conseguir levar a gestão e gerenciamento de resíduos em locais com grandes distâncias de centros urbanos, o que dificulta altamente a viabilidade de reciclagem em projetos para intervir nesse vazamento dos resíduos para os nossos recursos hídricos. Nesse contexto, Gerson, a gente
começa a desenvolver um sonho, né, que seria ter uma embarcação elétrica e solar que pudesse pontear a costa brasileira, né, inicialmente numa ideia de cabotagem de resíduos, né? O que nós identificamos? A costa brasileira tem 499 municípios e 79% deles, ou seja, quase 300, são municípios com menos de 70 mil habitantes. E o que isso implica? Um corpo deficitário dentro da municipalidade, ou seja, os secretários de meio ambiente, desculpa a expressão, mas muitas vezes é o padeiro que ajudou na campanha, e acaba pegando um posto em pequenos municípios. E aí você tem uma grande dificuldade de acelerar desenvolvimento, porque parte desses gestores não estão hábeis, né, a desdobrar e desenvolver projetos nessa esfera. Então, o Instituto percebe que não era somente a sociedade civil, o terceiro setor, que teria forças de articular com a municipalidade. Tá? E aí é que surge o conceito dos NEAs, né? Ou seja, nós precisamos levar essa aceleração para esses municípios. Então, os núcleos de empreendedorismo e inovação ambiental surgem na proposta de adentrar os pequenos municípios, criar um polo de inovação, e esse polo de inovação, independente da relação com o município, iria preparar e acelerar as comunidades costeiras. Tá? A ideia do barco, Gerson, ele evolui muito, né? A gente começa uma cooperação com a WEG, uma das maiores empresas hoje mundiais aí na fabricação de motores. E ao desejarmos, né, produzir um barco elétrico e solar, começa a despertar interesses de outros setores, né? A nossa proposta da instituição era: vamos construir um barco elétrico, vamos viajar de município em município, vamos tentar fazer uma cabotagem de resíduos, né, viabilizar a reciclagem. Infelizmente ou felizmente, vamos falar assim, nós não encontramos um parceiro que pudesse construir a embarcação. O mercado naval brasileiro, ele é um mercado pouco explorado, poucos players, né? E ao pesquisarmos sobre, vamos fazer um barco com um parceiro, não identificamos viabilidade financeira para isso. E aí surge um pouco da audácia, surge um pouco da transpiração, do suor, e nós decidimos, vamos fazer o nosso barco. Tá? Então tivemos um apoio de pessoas muito importantes, engenheiros navais, construtores já aposentados que se uniram ao projeto, e o Instituto começa a produzir o que até então seria a nossa embarcação elétrica e solar dentro do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Ambiental no Perequê, aqui no Guarujá. Esse projeto começou a ganhar espaço, né, nos comentários do setor, e nós começamos a ser procurados por grandes corporações. Né? Vocês estão produzindo um barco elétrico e solar? Sim, estamos produzindo para a nossa instituição, um projeto piloto e tudo mais. Poxa, que legal, eu quero um. Não, mas nós somos uma instituição sem fins lucrativos, é um projeto piloto, nós estamos formando mão de obra para construir esse barco. Não, mas é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero, né? Ou seja, um núcleo de empreendedorismo formando jovens dentro de uma comunidade, fazendo um barco elétrico solar, e a gente percebeu que isso começou a atrair grandes players no mercado, pelo mesmo motivo que nós não encontramos uma empresa, eles também entendiam que aquilo era inovador. Então, isso aí começa uma história muito grandiosa para a nossa instituição. Neste contexto, né, esses núcleos de empreendedorismo começaram a ampliar as nossas unidades. Hoje a gente tem NEA Cubatão, NEA Itajaí, NEA APA Serra do Guararu, também no Guarujá, e para 2026 temos novos NEAs até Ubatuba, né, numa ampliação para o litoral norte, garantindo o litoral todo do estado de São Paulo, da Baixada Santista para o norte. Eu depois vou passar um videozinho para vocês, acho que acredito o Pedro, né? Acho que eu compartilhei, depois vou colocar aqui, mas para vocês entenderem o impacto do que isso ocorreu, né? O Instituto produziu
em apenas 3 anos, 5 embarcações de médio e grande porte, todas elas elétricas e solares, ou seja, embarcações literalmente de carbono zero, carbono neutro. O primeiro barco construído hoje se encontra na Baía de Guanabara, uma parceria entre um armador de serviços portuários e a Braskem, e é uma embarcação que faz o apoio logístico do terminal de embarque e desembarque da Braskem até terra. Tá? É uma embarcação de 43 pés, a menor das que nós construímos. Todas as outras 4 foram de 53 pés, barcos de 16 metros de comprimento. E atualmente estamos montando uma de 24 metros de comprimento, uma embarcação de 78 pés, que é a que vai prover todo o impacto que nós vamos falar já já, que são principalmente os nossos alunos, o nosso grande foco para o resto do litoral norte de São Paulo. Esses NEAs começaram a se mostrar uma excelente ferramenta de movimentação da Blue Economy, porque quando a gente fala de economia azul, a gente tem vários setores, mas são pouco dessa economia mesmo que chega na mão da população ribeirinha, a não ser aquela que já é tradicionalmente a economia deles, como a pesca artesanal, o artesanato, né, um pouco do turismo. E aí a gente começa a desenvolver o que até então era uma projeção para os próximos 20 anos, que era: vamos potencializar a economia do oceano. Então, esses núcleos de empreendedorismo começam em parceria com a Amazonas Cap, que é uma aceleradora de startups de São Paulo, a aplicar uma metodologia de incubação e aceleração. O Instituto, eu particularmente, sou mentor de negócios e startups desde 2020, e atualmente nossos núcleos já incubam 14 iniciativas ambientais, ou seja, são startups que iniciaram de um processo de idealização, vieram fruto de um hackathon ambiental, de um trabalho dentro da escola, ou de uma plataforma de articulação onde surgem ideias voltadas a problemas ambientais. O Instituto vem ali com toda a dedicação para desenvolver e incubar esses negócios. Então, o barco elétrico é um desses movimentos, e tantos outros, como o nosso núcleo de Itajaí, onde a gente foca em tecnologia. Então, hoje nós temos startups voltadas à batimetria autônoma, então são embarcações autônomas que fazem batimetrias de regiões portuárias, de acessos de barras. Nós temos uma outra startup que são drones autônomos também, que decolam de uma embarcação para fazer mapeamento de encostas, então identificando as espécies, os principais pontos de riscos e espécies invasoras, para permitir que desastres ambientais sejam parados, não ocorram efetivamente os desastres. Então, o banco de imagens mapeia as espécies, quais são invasoras, a gente vê esses, como os eucaliptos, que começam a adentrar a Mata Atlântica e vão causando a destruição da mata nativa. Então, essas startups, elas começam de uma ideia, de uma vontade de proteger o ambiente, e o nosso foco dos NEAs é realmente criar negócios ambientais. A política desses núcleos para todas as startups é que, durante o período de incubação e o período de aceleração, essas startups não devem contratar funcionários, sim microempreendedores. Então, os nossos núcleos, comando do Itajaí, Guarujá, já capacitou mais de 60 microempreendedores, ou seja, jovens de 18 a 25 anos, que saíram de dentro da comunidade, uma fração deles com históricos penais, e entre outros, que são jovens que constituem o seu microempreendedorismo, entendem que sim, eles podem abrir uma empresa, eles podem prestar para uma startup,
E nesse formato, né, a gente acabou se tornando uma referência recentemente no que tange às tecnologias de carbono. Tá? Então, o Instituto recentemente foi premiado e reconhecido pelo governo do Estado de São Paulo como a melhor iniciativa do Estado em 159 projetos inscritos, dentre eles grandes corporações, Toyota, CPFL, 99 Táxi, entre outros. O Instituto foi premiado como a melhor iniciativa do Brasil pelo conjunto do envolvimento, tá? Já estamos falando aqui exclusivamente de toneladas de carbono, porque assim, outros projetos voltados à transição energética, né, que tem milhares e milhares de toneladas, mas ficamos em primeiro lugar justamente por essa articulação sistêmica, né, de promover a comunidade costeira, de incentivá-los ao empreendedorismo, que é o nosso grande foco, e principalmente pelos impactos nos alunos, né? Ou seja, o circunnavegação, que inclui o tema um pouco desse nosso debate, que foi premiado pelo governo do Estado de São Paulo, consiste em uma plataforma de soluções baseadas na natureza, SBN, é uma sigla bem falada hoje nos contextos de soluções ambientais. E essa embarcação, além de ser elétrica, carbono zero, ela possui um conjunto de telemetrias que permite criar soluções baseadas na natureza. Então, o barco possui a sonda de batimetria desenvolvida em Itajaí, possui o heliponto ali do drone, onde de tempos em tempos o drone, por conta própria, faz as imagens, né? É uma embarcação com Starlink. E esse conjunto todo de setores, de sensores, né, que existe, temperatura de água, salinidade, turbidez, temos uma estação meteorológica pequena que mede ar, temperatura, umidade. A embarcação começou a gerar uma quantidade de dados, e esses dados hoje são transformados, né, em hashes que vão permitir que toda esse movimento de preservação seja validado em créditos no futuro. A gente hoje ainda está em etapa de validação federal, né, de como vai ser a comercialização desses créditos, mas as nossas iniciativas vêm se preparando, né, criou software, criou hardware, para que a milha navegada dessas embarcações receba o seu carbono pertinente. Tá? Então, eu vou passar um videozinho para vocês entenderem um pouco dessa trajetória dos núcleos de empreendedorismo e do bar. É o vídeo mais longo, não sei se eu compartilho essa plataforma de vocês, eu não conheço ainda. Se vocês puderem compartilhar, é o vídeo do barco solar, e depois, mais para frente, eu vou passar o videozinho do circunnavegação, que aí sim a gente vai falar dos impactos dos alunos, onde a gente, para o ano de 2026, já tem assinado, né, um contrato à Uzi Minas para 15 alunos, e mês que vem talvez nós vamos anunciar um pequeno incremento desse pacto, né, saindo de 15 mil para 150 alunos em 2026. Então, convido todos aí, são 8 minutos de vídeo, mas vocês vão poder entender um pouquinho dessa trajetória do que é entrar dentro de uma comunidade, do que é envolver os jovens e, principalmente, né, a realização de fazer acontecer, porque muita gente, a gente recebeu centenas de não vai funcionar, não vai dar certo, e esse vídeo demonstra a vitória de quem acredita. Por favor, vamos lá.
O S2 Electric ele surge com uma iniciativa de desenvolver uma embarcação solar que pudesse prestar serviço às comunidades e, no caso aqui com o S2, o serviço portuário, que era um barco para transporte de passageiros, pudesse, um pequeno trajeto, utilizar o sistema solar como deslocamento, né? Por isso que tá aí, ó, carbono zero, né, Flavião? Junto com a Braskem, nós temos um contrato para transporte de passageiro e carga para o terminal marítimo dela aqui na Baía de Guanabara. Essa embarcação foi construída para determinado tipo de serviço, onde a gente vai poder atender sem emitir nada de carbono, zero emissão de carbono. Então, como eu falei, a finalidade é navegar usando o sol, sem combustível. Essa é a finalidade, é ajudar um pouco o meio ambiente para a gente ter uma vida melhor, né? Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro, e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça,
da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Aí, muito Excelente, legal. excelente, Rodrigo. Muito legal mesmo. Muito bacana. Isso aí deu para vocês Eu venho entenderem um pouco. ao longo da minha carreira, eu sempre ocupei vários cargos e tudo, só para fazer dar um spoiler aqui, né? E muito ligado na área de comercial, vendo negócios assim, né? E eu tive a oportunidade de estar alguma vez naquele eixo ali, desde Porto de Galinhas até ali, um pouquinho para baixo de Maceió, né? E dentre eles, o próprio Porto de Galinhas e também Maragogi, além da praia principal ali de Maceió. E quantos catamarãs eu vi ali, não, estão lá, né? Sendo com motor de propulsão a óleo diesel. Então, eu fico pensando aqui, indo direto à natureza, né, nos corais lá, porém sendo propulsionados com óleo diesel. Então, já começo a vislumbrar, assim, coisas super interessantes. Só uma observação, Rodrigo, volta a palavra para você aí. E já estou aqui super impressionado. Vamos lá, já estava, estou mais. Imagina. Esse vídeo é bom porque, como eu falei, lembra dos nãos, né? Ou seja, os nãos, esse vídeo nos mostra como que os nãos nos impulsionam para frente, né? Ou seja, a indústria naval dizia que não ia funcionar. E aí precisou de uma instituição sem fins lucrativos, um movimento de terceiro setor que não uniu profissionais, uniu alunos sem ciência, e nós fizemos acontecer. Então, parte desse vídeo, né, as rugas da história mostram quem você vai ser amanhã. Então, hoje, ser reconhecido pelo governo do estado como o melhor projeto de carbono zero foi uma grande vitória e mostra exatamente para todos aqueles que empreendem, independente de qual que seja a área de atuação, uma das nossas regrinhas aqui da instituição, né? Regra número 1, nunca desista. E a regra número 2, nunca esqueça da regra número 1, ponto. Ou seja, bola para frente que nós vamos conseguir. Então, é muito gratificante para nós hoje, né? Ou seja, de repente, um movimento de engajamento se torna referência de um setor. Nós estamos hoje vivendo uma realidade aqui no governo do estado de São Paulo, uma grande concessão de operação de barcaças e transportes fluviais que exigem já embarcações elétricas nas suas operações e, com base nessas rugas que nós criamos, né, nesses anos de aprendizado, o Instituto se posiciona como uma instituição capaz de contribuir com a integração desses equipamentos, porque nós fomos a primeira instituição a integrar motores WEG em embarcações de pequeno e médio porte. A WEG já lidera o segmento no mundo, são 400 navios híbridos e 150 são WEG. Porém, a WEG é exclusivamente um fabricante de motores, ela não desenvolve os demais componentes para que o navio ande. Então, o Instituto assumiu essa frente, desenvolveu o primeiro acelerador em linguagem Kanban, com tecnologia de sensor Hall para operar esses motores, desenvolveu toda a programação que fala nas linguagens dos equipamentos a bordo, tem gerenciador de energia, tem controlador de carga, tem inversor de frequência, são N equipamentos que precisam conversar. Então, fica aqui, né, um pouco da nossa história, que acho que é para incentivar todos aqueles que estão neste movimento, de que sim, qualquer um é possível, sendo ele uma instituição, uma empresa, uma startup. Como vocês viram aí no vídeo, a Eletriza é uma startup que está sendo incubada já há 3 anos, é quem faz a integração desses motores. Vocês viram no vídeo um motor de polpa, né, que aparece dentro de um container. Aquele é o primeiro motor de polpa 100% brasileiro, elétrico, né, desenvolvido em parceria com a WEG e o Instituto.
Então, mais uma vez, né, não é a indústria naval que se colocou a cara a tapa, fomos nós, e eu acho que para o ano de 2026 em diante a gente começa a colher muitos frutos e principalmente ampliar esse impacto, tá? No contexto da circunnavegação, né, o que tudo isso gerou? Gerou um grande movimento, um grande interesse aí de outras instituições, né? Então a gente esse ano fizemos um projeto piloto aqui na Baixada Santista, em parceria com a Prefeitura de Cubatão. Cubatão vem numa trajetória, todo mundo aqui da Baixada sabe, né? Uma cidade que naturalmente manchada pelo seu histórico industrial durante muitas décadas, né? O Vale da Morte e tudo mais. E hoje luta, né, para ser uma cidade diferenciada. A gente recebeu esse convite da Prefeitura para que nós pudéssemos contribuir com esse movimento de transformação de Cubatão. Nós fizemos um piloto esse ano, levando a nossa embarcação, que é um barco escola, para operar com alunos de Cubatão, né? Foram quase 2.500 alunos, 1.500 pessoas, mais ou menos, no total, que embarcaram no barco escola, que foi o início da circunnavegação. A circunnavegação consiste em como se fosse uma linha de metrô, uma linha de CPTM, uma linha de transporte público, só que ela é uma linha educacional. Então a gente vai ligar as cidades utilizando das nossas embarcações, e essas embarcações vão trazer os alunos a bordo para poder vivenciar tecnologia, empreendedorismo, dados ambientais, fauna, flora e principalmente a questão do carbono azul, né? Ainda pouco se fala, poucas pessoas entendem o que é o carbono azul, mas nós já sabemos que as faixas litorâneas, as regiões de manguezal, estão sendo reconhecidas como um dos principais sequestradores de carbono, né? Ou seja, superando o que até então nós tínhamos como referência de carbono, que são as grandes florestas. Porém, os estudos demonstram que o formato da vegetação, o enraizamento do mangue, ele tem um sequestro que chega até 5 vezes maior do que algumas florestas. Então, ou seja, passamos a ter na Baixada Santista um patrimônio mundial capaz de sequestrar carbono muito mais do que grandes florestas. Então, o circunnavegação consiste nisso, ou seja, levar a população, levar a comunidade, os alunos a entender a importância dos manguezais, a entender que esses manguezais, além de todos os benefícios da vida, né, 70% da vida, ela está dentro do manguezal em algum momento, ou para dar luz, ou para comer, e a população precisa entender essa importância, tá? Então, a gente firma, com base nesse piloto, para 2026, uma parceria com a Usinas. Então, a primeira linha da circunnavegação entra em operação no ano que vem, ligando a nossa unidade Serra do Guararu, o NEA Serra do Guararu, que fica aqui no canal de Bertioga, onde eu falo desse momento, até o NEA Cubatão, está sendo aberto ali no Pier do Casqueiro. Então, o Cubatão passa o ano que vem a levar 100% da rede de ensino, então serão 15 mil alunos de Cubatão ao longo do ano que vivenciarão essa experiência educacional. E a próxima linha agora, se Deus quiser, para o próximo ano, liga o NEA Serra do Guararu ao NEA Ubatuba, a linha azul, né, levando mais 80 milhas de navegação e ampliando o projeto para 150 mil alunos. É um projeto que envolve os 6 municípios, Guarujá, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Caraguá e Ubatuba. E o nosso desejo, né, como instituição, e aí essa adesão ao Blue Santos, as parcerias que a gente vem cada vez mais intensificando, é que a gente consiga ampliar esse impacto, né? Ou seja, um projeto que começa com vontade, com suor, com dedicação, com pouquíssimo dinheiro, e hoje já começa a mensurar um possível impacto de mais de 150 mil alunos no próximo ano. Então, é muito gratificante para a gente ver que esse reconhecimento veio, né, e agora cada vez mais a gente começa a ampliar esse impacto, que é poder levar
tecnologia, integração, experiência oceânica para toda a comunidade costeira. E sabe, Gerson, vou te falar uma coisa, desses 1.500 alunos, quase 2.000 pessoas que nós embarcamos em Cubatão, moradores de Cubatão, né, alunos, eu vou falar para você que 70% deles nunca tinham entrado no ou seja, 40% das crianças que entraram no barco nunca tinham entrado num barco, ainda mais sendo elétrico, ainda mais, ou seja, moradores que vivem na cidade símbolo do Guará Vermelho, que é Cubatão, e nunca tinham visto um Guará Vermelho a 10 metros de distância. Essa embarcação que a gente vai passar um vídeo agora, o barco escola, é parecida com aquela primeira, e ela foi desenvolvida para navegação em áreas de manguezais. Ou seja, nós somos a primeira instituição a operar turismo sustentável na cidade de Cubatão. Quem diria, né? Cubatão fazendo turismo em seus manguezais. Então, a embarcação tem pouquíssimo calado, para quem é da área naval, ela navega com 50 centímetros, 60 centímetros de lâmina d'água. Então, ou seja, foi a primeira embarcação de grande porte que conseguiu chegar no Pier do Casqueiro. Ou seja, uma região que, quando seca, ninguém navega. São vários corais de marisco. Então, a gente, como falei, né, cada região tem a sua particularidade. A Bahia tem uma particularidade, o Rio de Janeiro tem uma particularidade, a nossa Baixada, o nosso mangue, e a nossa proposta é essa adaptação, né? Que tipo de barco e que nós vamos levar para essa população. Então, vou pedir para passar o segundo videozinho, são 4 minutos. Nesse vídeo vocês vão entender o NEA Serra do Guararu, uma unidade que começou a operar esse ano, e vão entender um pouquinho também sobre o barco escola, que foi o prêmio, né, que nos levou agora o governo do estado aí a ser reconhecidos pelo impacto. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Parque Escola, que hoje a gente vai descobrir várias coisas que vocês não viram. Outros vídeos vocês podem assistir, tá lá no YouTube, e tem meu pai no vídeo, tem minha mãe, todo mundo tá. Aí, então bora lá no Barco Escola? Então tá bom, bora lá! Olá, me chamo Juliana Faria, sou diretora do Instituto Meu Oceano. Somos uma instituição sem fins lucrativos e apoiada institucionalmente pela ONU Habitat. Eu quero hoje te apresentar aqui um projeto transformador que estamos construindo aqui, no coração da Serra do Guararu, aqui na cidade do Guarujá. O NEA Serra do Guararu é um núcleo de empreendedorismo e inovação ambiental. Um espaço único que une educação, inovação e preservação ambiental para mudar a realidade de jovens, comunidade e de toda a Baixada Santista. É uma região de riquezas naturais únicas. Seus manguezais são berçários de vida marinha, barreiras contra enchentes e grandes aliados na absorção de carbono. Mas esse patrimônio, ele está em risco. O avanço da urbanização desordenada, a poluição, o desmatamento e a falta de mobilização comunitária ameaçam a sobrevivência desses ecossistemas e a qualidade de vida de milhões de pessoas que dependem deles. E diante desse cenário, nasce o NEA Serra do Guararu, um centro de referência em educação ambiental e formação profissional. Desenvolvido em parceria com o SENAC, aqui é mais do que um espaço físico. O NEA será um polo de inovação socioambiental, voltado à capacitação de mão de obra verde, ao fortalecimento da economia azul
e ao desenvolvimento do turismo sustentável. Estamos situados dentro da área de proteção permanente da Serra do Guararu. É um território único, localizado no canal de Bertioga e conectado diretamente às comunidades ao redor. E às cidades do Guarujá, Bertioga e Santos, com fácil acesso às demais cidades da Baixada Santista e aos seus manguezais. Esse projeto ele está sendo implementado em uma área concedida oficialmente pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Esse respaldo institucional garante confiança e reforça o nosso compromisso de longo prazo com o território. E para tornar essa visão em realidade, estamos construindo um legado duradouro de educação, preservação e inovação. A Serra do Guararu e o Circunnavegação representam um futuro possível. Um futuro onde o desenvolvimento e a natureza caminham lado a lado. E essa história já começou. Os resultados já estão aparecendo. Mas para chegar mais longe, precisamos de você. Juntos podemos transformar a Baixada Santista em referência nacional em sustentabilidade, mobilidade e regeneração costeira. O momento é agora. Vem com a gente navegar rumo a um futuro mais sustentável. Muito bom, aí um pouquinho da Circunnavegação, projeto que hoje fiz em parceria com as Minas, com uma proposta de 30 mil alunos para 2026. E aqui, Gerson, para que a gente possa também aqui abrir um pouco para perguntas e não ficar aqui o Rodrigão falando sozinho, quero ouvir também vocês. Fica a nossa meta de impacto, né? Nós temos já a possibilidade de 150 mil alunos para 2026 e buscamos ampliar cada vez mais esse impacto. Nosso conselho definiu como meta 500 mil de alunos até 2030. Então fica aqui esse compartilhamento, né, com o nosso novo grupo de trabalho, essa adesão que é muito gratificante para a gente, para que a gente consiga alavancar esse impacto, né? Levar a tal tecnologia que eu falei lá atrás, que pequenos municípios não têm por deficiência municipal e tudo mais. Ou seja, nós queremos ser esse catalisador, né, dessa transformação, desse conhecimento oceânico, e a nossa meta é atingir 500 mil de alunos até 2030. E esperamos que cada vez mais o grupo se torne mais forte para que a gente consiga ter esse impacto também. Muito bom, Rodrigo. Super interessante, super interessante. Uma parte das perguntas que estão aqui, eu vou até repetir aqui, né? Você já comentou, mas vou pedir só para você dar um pouquinho mais de ênfase, né? Eu não sei se você está vendo aqui, o Matias está perguntando, então aparece aqui como moderador. Eu não consigo. Como que é o plano de escalar o... não tem problema, ele está aqui no chat, mas não tem... eu vou falando aqui. Como que é o plano de escalar o projeto das embarcações e modelo de educação azul para as crianças e adolescentes? Então, acho que você já falou aqui, quer dizer, já tem um plano aqui de 500 mil alunos para 2030, não é fácil. É um plano assim, bastante arrojado, né? E esse número já bastante significativo aí para o ano de 2026. Então, muito interessante. E a segunda pergunta, que daí deixo você comentar a respeito das duas juntos, qual a educação ou suporte que uma comunidade, por exemplo, de pesquisa, né, necessita para construir uma embarcação? O que vocês oferecem assim, para os mesmos? É uma mentoria do projeto? Tem uma parte financeira, evidentemente, que eles têm que ter esse recurso, né, para poder fazer. Como que funciona isso assim, em modus operandi, Rodrigo? Na primeira embarcação, nas primeiras que nós fizemos, né, o núcleo tinha como proposta trazer o máximo, né, de sustentabilidade, de conceito de economia circular para dentro dessas embarcações. Bem
a falta de conhecimento inicial, a facilidade do acesso à construção tradicional fez com que a gente construísse as embarcações utilizando fibra de vidro, né? Resina, como a grande maioria dos barcos. Então, ainda respondendo um pouco a pergunta do Matias, essas embarcações, essa de 53 pés, que é a embarcação que está operando na Baixada Santista o ano que vem, ela tem capacidade para 30 mil alunos, perfeito? Ano, ok? O barco de 78 pés, que é o que nós estamos terminando a montagem agora, também ainda de fibra de vidro, ele tem capacidade para quase 100 alunos. Então, ou seja, o nosso impacto está totalmente vinculado ao perfil da embarcação e às áreas de navegação. Tá? Ou seja, existem regiões que não comportam grandes embarcações, existem regiões que também não comportam um grande volume expressivo de alunos. Então, a gente precisa adaptar. Tá? Em relação à construção, durante o período de incubação, nós incubamos uma iniciativa que teve um investidor anjo, que foi quem se responsabilizou pelo ordenamento financeiro da construção em fibra. Essa startup, durante o período de incubação, desistiu de construir em fibra, exatamente porque não atendia os requisitos do Instituto da Incubação de trazer inovação para dentro do processo. Então, as próximas embarcações agora, já foi desenhado um novo projeto naval, são embarcações que possuem a estrutura, a alma estrutural em alumínio T6, 100% reciclado, e toda a parte de coçado e fechamento da embarcação em PAD, tá? Polietileno de alta densidade. Para quem não sabe, esse é o plástico da tábua de carne, é o plástico do cabo da faca, né? O PAD é um plástico de altíssima resistência. Nós acompanhamos um processo de construção na Europa, onde grandes rebocadores, grandes barcos militares já estão sendo construídos em PAD. Tá? E aí tem inúmeras vantagens no processo. Primeiro, porque a gente traz a vertente de um barco 100% reciclado, ou seja, a matéria-prima utilizada na construção é 12% reciclada. E muito mais, né? Nós estamos falando de barcos de serviço e o PAD, ele é uma embarcação que ela responde muito melhor às agressões de pier, ou seja, é uma embarcação de impacto que permite uma durabilidade maior, além de também não exigir tinta, não exigir massa, não exigir pó, não exigir N produtos químicos, né? Para quem conhece a fabricação de um barco sabe que infelizmente, o processo normal, mais utilizado na fibra de vidro, você tem dezenas de componentes químicos que precisam ser armazenados, misturados. Então, isso foi algo que ao longo do nosso processo também nos transformou, né? E a gente optou por migrar para um processo construtivo que trouxesse facilidade, limpeza e qualidade para os microempreendedores que trabalham, né? A fibra, infelizmente, é um processo que envolve muita química. O PAD é totalmente limpo, vem cortado CNC, é praticamente montagem, permite uma montagem muito mais rápida. A montagem pode ser feita em qualquer local. Então, ou seja, a ideia de manter um núcleo para construção de barcos nós desativamos, porque com esse novo processo construtivo, eu monto a embarcação em qualquer espaço. Ela é montada, né? Então ela não precisa mais ter os deveres ambientais, químicos e tudo mais. Ou seja, isso trouxe mais facilidade para o processo. Tá? Então, as próximas embarcações serão todas feitas de alumínio e PAD, um novo projeto de engenharia naval já assinado pelos responsáveis técnicos, e isso permite que a embarcação possa ser produzida em qualquer lugar, né? Então a gente, vou construir um barco para o Amazonas. A gente teve muita dificuldade no ano passado de pessoas que nos procuravam, eu quero uma lagoa aqui na cidade de Pernambuco, me lembro de um projeto para Pernambuco. A dificuldade era construir aqui no nosso galpão e depois levar lá para Pernambuco, fazer com que o barco chegasse dentro da lagoa. Então, para poder permitir a escalabilidade, a replicabilidade do projeto,
a gente mudou o processo construtivo, então as startups que se dedicaram, instiram a produzir os barcos sobre nossa incubação, aceitaram a nossa mentoria e hoje os barcos podem ser montados em qualquer local, desde que tenha o espaço adequado para montagem e um fácil acesso à água, né, às margens de boiar. Acho que eu respondi, né, Gerson, as perguntas que você... Respondeu e muito bem, respondeu muito bem mesmo. Te agradeço, Rodrigo, bastante esclarecedor. E aqui nós estamos conversando e de novo, né, na mesma linha aqui da gente cada vez mais enxergar sinergias, né? Eu cheguei a comentar com a Juliana, quando nós iniciamos as nossas conversações, né, quer dizer, um dos grandes feitos do Gunker, né, foi exatamente, eu comentei, está no livro isso, está na internet, que é o barco Porrima, né, que é um barco também, que você talvez conheça, que é totalmente sustentável, também é propulsado por energia solar. Então, assim, tem muita sinergia aqui entre nós. E aqui, nos bastidores... Um comentário importante, Gerson. Só um comentário importante, tá? Este barco, todos que nós produzimos, ele é 100% brasileiro. O que isso implica dizer, tá? Na esfera de replicabilidade. É um barco que se encaixa na categoria de créditos verdes do BNDES. Então, em se tratando de operadores logísticos, empresas de turismo e tudo mais, o projeto hoje ele tem um enquadramento perfeito para o BNDES. Por quê? Porque todos os equipamentos, é premissa nossa inicial de projeto, não ter produtos importados. Então, inversores, controladores, aceleradores, o que nós não temos ainda é o lítio, né? O LiFePO4, que é as baterias. Existe, a WEG nos fornece a bateria, então a bateria é fabricada no Brasil, porém, existe a importação das células de lítio, o Brasil ainda não produz, mas dentro dos percentuais que o BNDES exige, o barco se encaixa como uma embarcação nacional. Perfeito? Então, isso dá uma segurança para aqueles que desejam ter o projeto na esfera educacional ou na esfera de prestação de serviço, tem uma embarcação que a assistência é local, né? A gente não depende da China, depende de variação de produtos, ou seja, é uma embarcação desenvolvida com parceiros e empresas brasileiras. Excelente, excelente. Não, muito bom, Rodrigo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Nós estamos aqui com vários projetos, a gente vai conversar bastante a respeito. A Angélica aqui, ela vai comentar daqui a pouco com você. Nós vamos pedir aí para tomar um pouco mais do seu tempo em algum momento para que você possa ir pessoalmente, né? Não é tão distante aqui, assim, na própria Associação de Engenheiros e Arquitetos. Lá tem muita gente técnica, tudo para falar sobre esse tema lá na associação. Vai ser um prazer recebê-los lá. Eu vou deixar a Ana oficializar esse convite aqui daqui a pouco, tá? Então, assim, nós temos muitas coisas aqui para trabalhar juntos, né? Nós estamos agora trabalhando aqui, para você ter uma ideia, num projeto muito interessante aqui, que vai de Cascavel até o Paraguai, que é um projeto de biochar nesse circuito, né? O nosso parceiro nesse projeto, existe uma necessidade bastante grande, haverá, né, de embarcação, de chegar nas comunidades, porque tem matéria-prima para pegar, para recolher e todo. A gente já conversou um pouquinho a esse respeito. E a pergunta que eu vou te fazer agora, antes, vou fazer a pergunta, depois eu falo o resto. A pergunta que eu vou te fazer agora é assim: uma escola, por exemplo, uma universidade que tem lá um trabalho e nós estamos conversando com algumas universidades, né, escolas, vamos dizer assim, para aplicar esse conceito de economia azul desde os primeiros níveis, vamos dizer assim, né, um pouquinho para cima da pré-escola até a extensão, como mestrado, tá? Eu pergunto para vocês, se uma determinada escola quiser colocar em pé um projeto deste para ser um barco da escola para fim de um projeto, isso não há problema algum, né? Eu suponho. Não precisa ser necessariamente uma comunidade com poder aquisitivo menos favorecido, alguma coisa assim. Pode ser uma escola, uma universidade, uma instituição, correto?
Pode. A gente, durante o projeto do piloto, que foi feito na Baixada Santista, a Juliana está aí, também pode até traduzir melhor essa informação, mas nós fomos intensamente procurados por N setores, tá? Ou seja, diretores de escolas estaduais de Praia Grande, São Vicente, dizendo, olha, minha escola tem 100 alunos, como que eu faço lá? Uma outra escola de 800 alunos, eu quero levar todos no barco. Então, e, além disso, outras associações, a gente teve uma grande intensidade de procura. Tá? Como eu falei, a embarcação ela tem uma capacidade de atendimento ano, considerando trabalhar sempre de segunda a sexta. A nossa proposta é que ela de segunda a sexta trabalhe e aos finais de semana seja turismo sustentável, trazer a comunidade de forma aberta para conhecer o barco. Em se tratando de qualquer um dos parceiros, Gerson, desde que a gente já tenha uma embarcação, como no caso esse barco escola, ele ainda possui 15 mil vagas para 2026, ou seja, além dos alunos do sistema de ensino de Cubatão, que já estão pré-agendados, vamos dizer assim, a lotação da embarcação, a gente ainda tem 15 mil alunos a atender. A Juliana já vem trabalhando com algumas escolas de outros municípios que já estão prevendo agendamento para levar os seus alunos. Agora, para outras regiões ou outros projetos, tudo vai depender da capacidade de preparar uma embarcação. Vamos dizer, pode ser que uma escola queira e não precise de um barco de 50 pés. Pode ser que tenha um barco de menor tamanho que seja o piloto da escola. Aí a gente a quatro mãos desenvolve, como eu te falei, esse processo de engenharia, ele não serve para usar o que nós já temos. Nós temos aqui a Associação de Engenheiros, então é muito bom deixar isso claro. A gente foi procurado por ele, empresas querendo, eu quero transformar meu barco em elétrico. Só que o seu barco foi construído com outro preceito de potência, né? Ou seja, anos atrás, nós tínhamos uma escalabilidade de potência, né? Então, não interessa se o barco é pesado, grosso, fino, certo? A hidrodinâmica não era levada em consideração. Então, os barcos que nós produzimos, como eles foram feitos do zero, o primeiro casco foi feito testes na da USP de hidrodinâmica. Ele é um casco Wave Pierce, para quem é da engenharia naval aí. O Wave Pierce é um furador de ondas. Ele tem uma relação de aspecto entre comprimento e largura de 1 para 20, 1 para 16. O que significa dizer? Eles são duas facas em cima da água. Então, para vocês entenderem, hoje eu movimento uns 50 pés com 2 motores de 30 cavalos. Coisas que, numa motorização a diesel, eu teria 2 100 cavalos. Então, ou seja, adaptar muitas vezes embarcações já existentes, talvez não nos dê a eficiência que a gente precisa. Tá? Então, por isso que eu falei, parte de um princípio de 4 mãos. Ou seja, é totalmente plausível, a gente pode fazer uma incubação, uma iniciação de um projeto específico, de um barco menor. Em Itajaí nós estamos fazendo um 30 pés agora, em parceria com uma empresa lá, é o primeiro de PAD, é o primeiro de plástico que já estamos fazendo. Mas não está totalmente integrado dentro do Instituto, não vai servir para educação, é um projeto direcionado com uma empresa de lá. Mas, ou seja, para te dizer que sim, é totalmente possível a gente ordenar com a escola os objetivos, os desejos, e a gente construir, né, uma plataforma que, de repente, atenda exclusivamente uma escola ou uma região. Tá? Ou seja, como você mesmo falou lá no Nordeste e tudo mais, ou seja, podemos ter uma embarcação que estará voltada àquelas necessidades, tá? Então, é só para deixar claro, porque muita gente nos procurou querendo, eu tenho um barco aqui, vamos de elétrico. Então, se eu pegar o que eu desenvolvi e pôr no seu barco, ele não vai andar, ou não vai andar o que precisa, tá? Então, o conceito da engenharia começou lá na hidrodinâmica. Ser leve, ser hidrodinâmico, para conseguir andar com pouca potência. Tá? É um casco deslocante, não é um casco planante. Então, é bom deixar claro que precisa começar de berço para que a gente tenha sucesso no projeto. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Está perfeitamente entendido e muito provavelmente nós vamos conversar a esse respeito em vista de outras
frentes aqui de sustentabilidade que a gente tem aqui dentro do Blue Santos. Antes de eu passar aqui e pedir para a Angélica, como diretora do meio ambiente da associação, comentar, eu queria parabenizar você. Você falou aqui durante a apresentação e no começo, né? A Juliana já tinha comentado, eu aqui acompanhei, por esta premiação, né? Que foi uma premiação somente por voto, né? Mas uma premiação técnica, né? Com um conjunto de avaliadores. Se eu não me engano, existiam 159, é isso? Participantes? Isso, foram 159 projetos. Dos 159, aproximadamente 120 aprovados, né, oficializados como aprovados. Esses 120 foram divididos em 4 categorias com votação técnica. Eram 12 instituições, Universidade de São Paulo, CETESB, ANTESB, SABESP, enfim. 12 jurados avaliaram tecnicamente os projetos. E aí, em 4 categorias: transição energética, circularidade, mobilidade sustentável, e tem mais um, regeneração, acho que é. Então, dentro dessas 4 categorias, o Instituto ficou em primeiro lugar de mobilidade sustentável. Né? Ficamos na frente da 99 táxi, olha só que legal. Muito bom. Então, ou seja, o reconhecimento em primeiro lugar de mobilidade sustentável veio de uma votação técnica, perfeito? E aí depois, esses 4 projetos foram para votação popular. E aí era pelo que as pessoas votavam. E aí na votação popular, nós ficamos em 4º lugar. Entendemos que as instituições que a gente competiu por esses 4 lugares tem cor muito maior. Não estou dizendo de qualidade de projetos, não é isso que está em jogo, mas as 4 instituições, foi CPFL, Toyota, nós e Instituto IP, que está há 25 anos atuando. Então, os percentis, nós ficamos com 16% dos votos, a Toyota com 19% dos votos, a CPFL com 22%, 23%, e o Instituto IP ficou em primeiro lugar com 42% dos votos. Isso Votação Popular. A premiação se deu antes de ontem, lá no Summit Mais Verde. São prêmios iguais, na verdade, né, de representação, mas o que é válido mesmo, além da votação popular, o que nós consideramos é a avaliação técnica das 12 áreas do governo, que escolheu o nosso projeto como primeiro lugar em mobilidade. Primeiro lugar. Eu vi a publicação, tudo, e queria aqui publicamente deixar registrado aqui nesse podcast, né? Parabenizar vocês por este primeiro lugar considerado, né? E considerado pelo governo do Estado de São Paulo. Então, parabéns aí a vocês e pelo projeto e para o Instituto, né, onde vocês todos fazem parte. Parabéns. Ana, por favor, você está com o microfone aberto? Gostaria de fazer uma manifestação? Eu gostaria de ouvi-la, Ana. Com certeza. É um tipo de uma apresentação que encanta, principalmente nós que trabalhamos tanto, eu que trabalhei tantos anos com o meio ambiente. Você está me escutando bem? Estão me escutando? Escutamos, sim. Um pouquinho baixo, mas dá para ouvir, sim, dá para ouvir. Então, o que acontece? A parte, eu sempre lutei muito, tanto com atendimento à emergência ambiental, como também a parte em educação ambiental. Se o povo não tem educação e não começa pelas crianças, não adianta você tentar ensinar aos adultos. De 100%, acho que 5% vai captar e vai levar a sério. Agora, as crianças, elas são terríveis, porque elas cobram. Ela fica na mente, elas ficam cobrando dos pais quando elas veem as coisas erradas, né? Que elas aprenderam que é errado. Então, a educação ambiental é maravilhosa. E esse projeto de barco escola é sensacional. Isso aí já tinha que ser implantado, vocês já deviam de estar no caminho há muito tempo, porque é sensacional, é a praticidade, é a oportunidade de você levar
aos lugares mais longínquos e às vezes nem têm acesso, né, a esses lugares. E isso tem que ser mais divulgado e tem que ser mais levado para o Brasil, principalmente a parte do norte, onde eu fui coordenadora de operações de desmatamento, né, ambiental, e lá a gente chega, é um lugar que não existe, é um país que não existe, lá não é Brasil, lá é esquecido. Então, se você coloca embarcações dessa no norte, para atender a essa população que não tem acesso a nada, nossa, isso aí seria espetacular. Indo para a embarcação elétrica, a embarcação elétrica e de alumínio, eu já estou tendo conhecimento já há algum tempo, porque há no Guarujá uma empresa, que agora não cito nomes, mas ela é muito interessada e ela está desenvolvendo embarcação de alumínio. E foi até, já está lá na represa Billings, né? O governo até já comprou, né? E esse pessoal, se vocês tivessem uma ligação, seria muito bom, porque eles têm muito conhecimento. Conheço. Ah, então, e eu acho interessante. Conheço pessoalmente, vieram nas nossas unidades, conheceram os barcos, conheceram os empreendedores, conheço toda a equipe da empresa que você está falando. Legal, isso é bom. E aí a gente vê que não só fica nisso, há muitos estudos, é óbvio, né? A cada dia nós estamos aqui conversando e muitas coisas estão a cada momento está sendo desenvolvido, está sendo criado. E dos estudos que tem gente fazendo, bem assim na calada, são as embarcações para dragagem de alumínio e elétricas. Não sei se você já está a par disso, que estão pensando nisso, em eletrificar as dragagens e fazer de alumínio. Outra coisa que eu vejo, o crédito azul, o crédito de carbono. Esse crédito, vocês podem correr atrás dele, porque tem muita gente que as pessoas não entendem bem o que é. É você lidar com uma atividade altamente poluente que está dentro do CTF do IBAMA, e é altamente poluente, ou mesmo média poluição, você ir e conversar com essas empresas para você transformar esse crédito justamente em investimento nessas embarcações ou nesses projetos. Isso aí pode acontecer, porque tem muita empresa que não entende, porque não sabe aonde investir, ao que fazer. Recuperar uma área desmatada? Não, é muito mais. Isso aí é um exemplo de um ótimo trabalho para ser levado até para uma lista de Ministério Público quanto às multas ambientais, para se tornar parte beneficiada de taxas. Que isso acontece, e às vezes as pessoas não sabem, tá? O oceano, como você disse, isso aí é real, é fato, e as pessoas, até pouco tempo, não tinham muita visão de que o oceano é o maior pulmão do mundo. Não adianta dizer que é a Amazônia, que é o verde, não, são as águas, por causa das algas, por causa das plantas, seja o que for, é justamente o que nós temos que cuidar, e justamente o berçário são os manguezais, aonde começa uma grande captura para ir para o mar, ou vice-versa, e é importantíssimo, é um elo ligado muito ao oceano. E outra coisa, esses barcos que vocês fazem de alumínio com baixo calado, vocês deveriam procurar a Polícia Civil, porque a polícia precisa de embarcações para adentrar em lugares que não consegue, com embarcações tanto de alumínio como de baixo calado, e que sejam, não precisa de velocidade de uma certa forma, mas poderia ser, esse teu projeto poderia ser adaptado às necessidades da Polícia Civil, porque eles precisam disso. Não digo do PEAMB, que é a Polícia Militar, que eles já têm a tecnologia, eles já têm a maneira deles, eles já têm a blindada, mas a Polícia Civil,
ela necessita disso, dessa visão. E deixa eu ver aqui mais. Agora, o convite, que durante essa tua apresentação eu vi o nível dela, eu percebi e até passei para o Gerson a importância de você fazer uma apresentação, aqui que é o convite meu e do Gerson, para você fazer uma apresentação lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos, porque às vezes as pessoas pensam que o engenheiro e arquiteto vamos lá, é civil, é pontes, Não, a engenharia, eu falo sempre e repito, Deus foi um engenheiro, porque tem matemática, tem física, tem química, e tem toda uma estrutura. E só que, claro, uma arquiteta vindo e dando uma pincelada, né? Então, a engenharia, ela engloba tudo. Ela é engenharia orgânica, ela é engenharia molecular, ela é engenharia civil, ela é engenharia mecânica, ela é tudo. Então, qualquer assunto, principalmente ambiental, é interessante ser apresentado na Associação dos Engenheiros, que é essa imagem, é essa a vestimenta que nós demos para agora, através do nosso presidente André de Fázio, nós colocamos essa imagem na associação, reforçando, porque isso é uma coisa é fato. Então, é importante toda essa sinergia, é importante todo esse conhecimento ser repassado às pessoas que realmente têm um interesse. Quantidade não é qualidade. Qualidade é muito melhor você ter menos, mas ter com qualidade, do que ter muitos e não levar a nada, né? Então, a gente sempre fala isso. E deixo meus parabéns aí para você e para a sua equipe, e para a Juliana. E vão para frente, porque é disso que a gente precisa. A gente sente que as pessoas estão esmorecendo, essa geração que não quer muito trabalho, e somos nós que temos essa garra que temos que levar à frente. E isso é uma coisa que tem que ser levada a muito sério, por causa principalmente das futuras gerações, o que vai esperar. Porque nós temos aí mudanças climáticas e as pessoas já perceberam que é realidade, não é mentira. Então, os resíduos, toda o carbono, é tudo muito importante. E esse teu trabalho leva a isso. Parabéns. Desculpa ter falado muito, viu, Gerson? Não, Ana, falou bastante. Não falou muito, mas falou com muita qualidade. Muito obrigado. Antes de eu devolver para o Rodrigo aqui, Ana, só para fazer um adendo aqui, que na associação existe um departamento de hidrovias. Então, esses trabalhos de hidrovias, tanto na Baixada como no estado de São Paulo, tem uma participação bastante grande da associação, Rodrigo, só para você ficar sabendo. Até pela importância da região. Então. E aproveitando, dando uma entrada, Rodrigo, grandes obras que foram instaladas, ou estão sendo instaladas, ou futuramente serão instaladas, partiram da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Não tenho dúvidas de que vocês realmente, como eu também sou engenheiro, então eu fico muito grato pelo convite. Realmente é um projeto que tem engenharia de ponta a ponta, né? Ou seja, telecomunicações, programação, naval, ambiental, ou seja, tem um comum. É uma plataforma que envolve realmente muita engenharia. A gente teve a ajuda de um grande engenheiro calculista que nos ajudou a fazer todos os cálculos de esforços, de momento, quanto que de boca que precisava ter essa embarcação para que ela fosse leve o suficiente. Então, poxa, será um prazer levar esse case para a associação, porque realmente é uma união de diversas engenharias e, como você mesmo falou, né, tudo é engenharia. A gente, como você citou o exemplo de Deus, né, então, ou seja, tudo é engenharia, então eu fico muito feliz pelo convite. E não tenho dúvidas de que N oportunidades, Ana, surgem a partir disso, né? Você comentou sobre serem promissores de diversas obras. Esse projeto que se iniciou com uma intenção ambiental, com uma vontade de inovação, hoje traz um outro potencial para a Baixada Santista fantástico, que é o transporte dentro da Baixada.
Se a gente parar para analisar quantos ônibus rodam a Baixada Santista para levar pessoas entre os municípios, as grandes indústrias, pegando o caso ali do complexo industrial da Baixada, Porto, tem várias empresas que têm, eu diria, quase centenas de ônibus para levar pessoas de um lado do canal para o outro, só que ele precisa pegar lá Padre Manuel da Nóbrega, viajar baitas quilômetros. Então, ou seja, o que eu gostaria de pôr como provocação? Eu, com base nos nãos que eu recebi no passado, hoje eu venho e afirmo, sim, é possível a gente descarbonizar o transporte da Baixada Santista, principalmente no que tange as grandes instituições. Por quê? Não vou dizer que são 100%, mas uma boa fração. Podemos criar linhas de atendimento e a gente consegue ofertar uma descarbonização nesse transporte hidroviário. É altamente plausível. Nós temos uma região que só não foi explorada porque as oportunidades não se criaram. Então, assim, fica aqui aberto o meu convite, não tanto só para palestra, mas para poder compor grupos de fomento. Esse é o meu perfil, eu gosto de botar fogo na lenha mesmo, só para brasa. Então, fica total aberto para esse convite e para desenvolver trabalhos junto com vocês, tá? Uma cooperação, nós temos diversos memorandos de cooperação, universidades, associações, institutos, então não há dúvidas de que será um prazer não só dividir o trabalho com vocês, mas estender a mão de como podemos ampliar, né, e levar melhor soluções para a nossa região. Muito bom, Nelson, Rodrigo. eu quero só dar mais uma palavra. Claro. Que eu esqueci. Pois não, Ana, por favor. Vocês foram muito felizes em escolher Cubatão, porque Cubatão, nos meados dos anos 70, tudo que ela tinha de negro passou a ser azul. E Cubatão foi destaque no mundo inteiro pela despoluição. Isso foi um projeto magnífico. Então, vocês justamente foram na boca da vitória desenvolver esse trabalho, e eu acho sensacional vocês terem começado e estar na linha ali de Cubatão. Parabéns. Obrigado. Muito bom, Ana, muito obrigado. Rodrigo, então, de novo, meus parabéns a você. Eu queria agradecer imensamente a você, a Juliana, os seus comentários, Ana, aqui no fim do nosso trabalho, a todos que estão participando aqui conosco, participação aqui do Matias, colocou várias perguntas, a Flávia Câmara aqui, que também é da região, aqui com vários trabalhos, todos vocês, e todos aqueles que vão ter oportunidade aqui de ver este podcast, essa gravação aqui, com tantas coisas importantes que nós comentamos hoje. Rodrigo, você já está a bordo, tá bom? Vocês já estão a bordo. Nós estamos aqui em fase final aqui de assinatura, vamos dizer assim, você deve receber em breve o nosso termo de adesão, né, de 2 mãos, e os projetos específicos que nós estamos muito animados, como a Ana comentou aqui, de ter outras frentes, né, ou frentes que, considerando que isso talvez seja um guarda-chuva, né, muitas coisas que vão estar debaixo disso. Então, meu muito obrigado. Eu queria deixar mais um aviso aqui, para todos, né? E depois você pode fazer suas considerações finais, Rodrigo, que no dia 2 de dezembro, daqui um mês praticamente, menos de um mês, na associação, nós estaremos promovendo o primeiro treinamento para líderes em economia azul. Vai ser um treinamento mais ou menos de 6 horas, né? Com uma apresentação ao final. E primeiro, nós gostaríamos muito que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de estar lá com a gente, Rodrigo, e a partir da segunda-feira nós vamos estar fazendo a divulgação oficial e nos sentimos muito orgulhosos de estar promovendo esse treinamento para líderes em economia azul. É um treinamento curto para líderes, né, que depois deve haver vários desdobramentos. Então, meu muito obrigado. E, Rodrigo, eu sempre faço aqui as considerações finais, aqui encerro, mas dado não só a performance técnica do projeto, mas sua performance excelente aqui como orador, eu gostaria que você falasse aqui e pudesse encerrar aqui oficialmente o nosso podcast aqui. Muito obrigado. Martina, que honra. Bom, olha, eu
Você fala, né? Você falou sobre a minha oratória, né? Eu aprendi a importância de ser um contador de histórias. Eu acho que o que faz a gente conduzir as pessoas a vivenciar as experiências que a gente teve está totalmente relacionada com a nossa capacidade de contar histórias. Então, eu sou muito grato por toda a trajetória, por essa nova oportunidade. Eu espero que um pouquinho dessas nossas histórias, um pouquinho dessa pitada, desses anos que a gente construiu, possa deixar uma sementinha dentro de cada um, principalmente no que tange ao acreditar. Sabe, esse é o nosso lema, é o que nos deixa forte. Empreender não é fácil. Empreender no segmento socioambiental é mais difícil ainda, mas quem não planta, não colhe. Então, eu gostaria muito de deixar aqueles que estão dentro da plataforma, aqueles que vão assistir, não deixem de plantar, não deixem de regar. Existem espécies que demoram dezenas de anos para dar fruto. E a nossa maestria está totalmente relacionada a entender o tempo, a maturação. Né? Ou seja, não deixe de acreditar, não desista, não deixe de olhar pela sua semente. Porque com certeza, se você cuidar, a natureza te traz de volta, ela te dá frutos. Então fica aqui minha palavra de incentivo a todos aqueles que desenvolvem projetos na esfera do que o Blue Santos propõe acelerar e ampliar. Fica aqui, não deixe a sua sementinha morrer, não deixe ela desamparada, e o grupo cada vez fique mais forte para que o nosso impacto ao meio ambiente seja cada vez maior. Gerson, muito obrigado a todos que nos assistem e fico muito grato pelos convites. Será um prazer, Gerson, estar com vocês nas etapas que daqui para frente vierem surgir. Muito obrigado. Vamos em frente. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um ótimo final de semana.